E aí pessoal, meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo, você é bem-vindo ao meu canal e aqui a gente está estudando semanalmente o livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito. Estamos no capítulo 25 e você é bem-vindo. Se você chegou agora, pode voltar lá para estudar, pode continuar daqui, fica à vontade. Sempre comente o que Deus tem falado com você, aperte o sininho, assine o canal, divulgue esse vídeo e assim a gente vai ter essa interação juntos e a gente vai poder bater sempre esse papo aqui, tá bom? Vamos lá para o capítulo 25 de Atos. O capítulo 25 é um capítulo um pouco mais curto, mas é um capítulo que Paulo está preso, esperando o julgamento. O governador Festo é um cara que assumiu toda aquela região e caiu essa bucha de Paulo no colo dele, porque Paulo é cidadão romano, ele não pode simplesmente mandar açoitar, matar, ele tem que ter um cuidado maior, porque senão ele perde o cargo dele se ele fizer alguma bobagem. Mas por outro lado também Paulo é judeu, então tem as leis judaicas, é toda uma confusão ali. E Festo decide ir até Jerusalém conversar de vários assuntos, políticos, mas também sobre Paulo. Quando ele chega em Jerusalém, os sacerdotes chamam Festo e tentam negociar a transferência de Paulo de volta para Jerusalém. E na verdade a Bíblia fala que a intenção daqueles religiosos era fazer uma emboscada e matar Paulo. Mostra o tanto que o espírito religioso é um espírito que não segue a lei, ele quer tudo por qualquer coisa. É muito perigoso o espírito religioso. O espírito religioso é um espírito fanático, é um espírito que não é o de Deus. O espírito de Deus é um espírito vivo. Nem todo mundo religioso tem um espírito religioso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho que lutar contra essa carne, Mas a gente tem esse espírito religioso dos sacerdotes que está o tempo todo tentando matar Paulo. Festo percebe, fica uns 10 dias lá mais ou menos e fala: não vou transferir para cá, não é aqui a instância dele. Se vocês quiserem, vocês vão comigo até lá e lá vocês vão poder fazer a acusação que tem que ser feita e lá vocês vão poder fazer o julgamento. Eu abro o tribunal e a gente julga ele lá. E aí Festo desce com os sacerdotes e eles chegam lá, manda chamar Paulo e todos os líderes religiosos fazem uma grande pressão em Paulo, fazendo acusações muito sérias, falando coisas gravíssimas, falsas acusações, uma pressão dizendo: olha ele, você precisa condená-lo, devolvê-lo, condená-lo à morte, ele tem profanado o templo, ele tem feito coisas terríveis. E aí Festo deixa Paulo fazer sua defesa. E Paulo é muito claro, ele fala assim: Festo, eu não fiz nada contra a lei judaica, eu não fiz nada contra o templo, não fiz essa profanação, e eu não fiz nada contra César. Então, do que eu estou sendo acusado aqui? Eu não estou sendo acusado por nada aqui. Isso aqui eu queria dar uma pausa, porque eu acho incrível como Paulo, ele é conhecedor da lei, ele não é só conhecedor do evangelho, ele conhece o que rege a sociedade. A gente, quando quer fazer as boas novas, quer levar o evangelho, quer reconstruir, sinalizar o reino de Deus, a gente tem que entender direito a nossa sociedade, a gente tem que entender direito o que nos rege, E é interessante como Paulo conhece as leis romanas. E para o cidadão romano e para os governantes romanos, você precisa ter acusações muito claras para pegar um cidadão romano. E Paulo, o que ele está fazendo aqui, é claro, ele estava dizendo quais são as acusações e as provas cabais que eles estão dando para que eu seja julgado dessa forma, para que eu seja condenado. O que Paulo está fazendo é colocando a responsabilidade sobre o governador Festo. E Festo fica apavorado, meio que assim, ele tenta passar a bucha de volta para Jerusalém. Ele pergunta para Paulo e Paulo sabe que só através da autorização dele que Paulo poderia voltar para Jerusalém. Então Festo pergunta: você aceita voltar para Jerusalém e ser julgado pelas leis ali religiosas de lá
e Paulo fala, não aceito porque eu não fiz nada contra eles, eles estão armando contra mim e eu apelo para César. Na lei romana, quando você apela para César como cidadão romano, ser julgado para César é quase como fazer um apelo ao Supremo Tribunal. Todo cidadão romano tem esse apelo e esse apelo tem que ser ouvido. E aí imediatamente Festo fala, tudo bem, você apelou para César, a lei fala que você vai se encontrar com César e você vai ser julgado lá em Roma. É interessante, vai ter todo um trâmite de levar ele até lá para ser julgado até lá. Ali os religiosos souberam que perderam Paulo no julgamento, não tem como eles ali fazer mais emboscadas, serem julgados em Jerusalém, é uma instância superior, porque o império, ele apelou por um império. É interessante que logo depois Festo vai conversar com o rei Agripa. Vamos lá, Festo é governador de todas essas, uma região que Roma conquistou. O rei é rei de Israel, ali, rei Agripa e a sua esposa Berenice. Eles começam a conversar porque Festo não estava entendendo qual era a acusação, qual era esse problema. E ele reconta a história dizendo, olha, eu estou com um pepino, eu tenho uma pessoa lá na minha prisão que todos os religiosos, sacerdotes, saduceus, eles estão acusando ferozmente, pedindo para que eu leve, falando que está em risco a paz romana se eu não levar, mas eles não conseguiram dar provas e ele é cidadão romano também e eu queria que você me ajudasse para entender qual foi a infração que esse tal Paulo fez, que foi tão grave. Eu queria que você ouvisse. E o rei Agripa fala, eu quero ouvir o que Paulo falou. E eles marcam para o outro dia para abrir o tribunal e Paulo falar com Agripa. E vem outro dia, o rei faz toda a parte pomposa, cerimonial, chega como um rei, todo aquele protocolo para ouvir Paulo. E quando Agripa e Berenice chegam para ouvir Paulo, Festo pede ajuda para o rei para escrever uma carta de que, na verdade, Paulo está sendo acusado pelos judeus, pelos religiosos, porque na verdade ele não está entendendo nada, porque Festo não é um judeu, ele não entende ali as leis religiosas em que Paulo está sendo julgado. Esse capítulo ele fala algumas coisas ao meu coração e gostaria que falasse ao seu coração. Primeiro, o tanto que Paulo tem esse conhecimento a mais, ele não se preocupa apenas em conhecer o Evangelho, ele sabe que vai enfrentar perseguições e que às vezes ele precisa saber recorrer ao Estado, saber recorrer aos seus direitos. Eu acho importante a gente entender os direitos, entender de política. Por muitos anos, os da fé, os crentes, em Cristo, se tornavam muito alienados da política. É muito importante a gente estar voltado, entender o que é política, não desse jeito de redes sociais, Facebook, polarizado, espalhando meme pelo WhatsApp. Isso é o mesmo jeito do de antigamente, quando se tinha aqueles alienados. Eu falo estar interagindo ou interessado ou até militante, não partidariamente necessário. Estou falando pessoas que estão entendendo sobre política, pessoas que estão entendendo sobre direito das pessoas, direitos humanos, acusações falsas. A gente está entendendo como Paulo sabia disso e Paulo usou para ele, como usava às vezes para outros sobre direitos, sobre o que deveria ser feito. Isso ajudou ele a não ser açoitado, isso ajudou ele a entrar em lugares com alguns passaportes, isso ajudou ele a sair de prisão, isso ajudou ele a não ser assassinado nesse episódio aí, recorrendo a César. A gente precisa sair da bolha religiosa e ter para nós um conhecimento sobre o que está acontecendo socialmente no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país. Ter um conhecimento para poder realmente usar isso a favor das pessoas e do reino de Deus. E também precisamos, ao nos defender, ser bem claros o que está acontecendo, Paulo não tem papas na língua, ele fala
eles estão me acusando. Eu fico imaginando o coração apertado de Paulo, ver pessoas queridas, pessoas que provavelmente cresceram com ele, se formaram com ele na escola de teologia, pessoas e líderes religiosos, mas fazendo acusações tão mentirosas, em vez de Paulo se acolher, se melindrar, perder a coragem. Ele tem coragem e ele fala claramente: eu não fiz nada, minha consciência é limpa, não fiz nada contra a lei de Deus, não fiz nada contra o templo, não fiz nada contra César. Eu apelo a uma instância maior. Tem hora que está na hora de mudar de jogo. Eu quero ir para um outro lugar e entender e poder realmente pregar o meu evangelho. E lá em Roma, Paulo vai poder mandar cartas e acolher a igreja romana, e o evangelho vai expandir por todos os lugares até os confins da terra. Deus abençoe sua vida.